Estamos começando mais um Brabocast, episódio que eu nunca sei o número. Eu acho que hoje eu sei, 15. Vocês falaram errado, é 15? É 15. Da última vez falaram, o número era outro, Era acho que é outro, 16. Eu vou falar 16 só para... Estão falando que é 15, vocês vão ver se está aqui do lado, já coloca comentário aqui se eles fizeram errado. Isso. Então vocês já viram, estou aqui com a minha companheira inseparável de podcast. A dupla dinâmica. A dupla dinâmica, Lorena Fônega. A 01. A famosa 01, tudo bem? Porque todo mundo agora me chama de 01. 01. Já quero fazer meu hashtag Vale Blusinha. Gente, tá fraco os comentários, eu não tô ganhando. Olha aqui o tipo... Chegou ao ponto. Né? Não, mas você não tá sabendo, pessoal. Não, é o seguinte, já me avisaram. Parece que vem um patrocinador aí. Mentira. Pelo que eu ouvi falar, tava entre a Riachuelo, o Renner e Tá a Zara. ótimo. E a Zara. Não, eu acho que eu deixo a Zara de lado. Você não quer a Zara? Não, porque é uma ou outra só que eu gosto. É uma roupa muito dizem, espalhafatosa. pelo menos o que vazou pra mim, um contrato de milhões. Ah, Alguns milhões aí então, de, já vi que de Vale zoeira. Blusinha. Gente, eu achei que você tava falando sério. Mas é sério. Ah, não, a Mateus. gente primeiro, né, mentaliza física quântica, depois vai vir as empresas aí. Tá bom. Qual que você quer então? A Riachuelo? Qualquer uma. A Renner? Qualquer uma. A Zara você não gosta? Não, a Zara é uma ou outra só. Ah, então, enfim. A Zara, perdemos o patrocínio. Acabamos de perder o patrocínio da Zara. Mas ok. Esse, como vocês sabem, é um podcast voltado para concurseiro, quem está estudando, quem está na jornada aí. E hoje a gente vai trazer um convidado que é da minha terra, que é a terra do concurso praticamente também. Muito concurseiro aqui. Muito. E foi aprovado aí no concurso foi técnico, né, da Receita Federal, depois passou no concurso de auditor fiscal da Receita Federal. A gente está aí na eminência, né, de um edital para a Receita Federal. E tem uma trajetória, já me contou que estudou em escola pública, eu já gosto da história. Então a gente vai conhecer um pouco de alguém. Sem pedigree? Sem pedigree, exatamente. A gente tem esse critério aqui. Tem uns com pedigree e os sem. Então, Alex Santos, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, né? E é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história com o pessoal. A gente sabe que o pessoal que está sempre estudando aí para o concurso, ou mesmo um cargo público, sempre tem muitas dúvidas, né? Muitos anseios. Total. E, ao mesmo tempo, muita esperança de conseguir conquistar esse cargo, né? Então, quero poder compartilhar um pouquinho aqui da minha história. Espero que possa contribuir de alguma forma com o pessoal aí. Com certeza vai, porque a história de aprovado, né? A gente, é como dizem, né? O sucesso deixa pistas. Então, você seguir mais ou menos o que a pessoa fez ali, aquela maneira de estudar, normalmente a gente colhe resultados parecidos. Agora tem que pagar o preço também, né? E é alto. Não, porque tipo assim, às vezes... Mas vale a pena. Vale a pena, e tipo assim, mas às vezes a pessoa olha e fala, o Alex é inteligente e tal, aí não vê o que você ralou, né? E no seu caso eu achei bem interessante, né? A gente até pode começar falando sobre isso. Você passou, a gente estava falando disso ali embaixo, num espaço de tempo longo, né? O primeiro concurso que você passou no caso da Receita, eu não sei se foi o primeiro concurso, você vai contar, mas o da Receita Federal de técnico até o de analista foram 8 anos. Até o de auditor, né? Até o de auditor foram 8 anos. Então é um tempo grande, né? Inclusive muda até o perfil de preparação, né? Você comentava, quando começou não tinha os cursos ainda, né? Exatamente. E foi o primeiro concurso que você passou, o de técnico? Para quem não sabe, o concurso de técnico mudou de nome, né? A carreira teve uma mudança. Era técnico da Receita Federal, né? E hoje é atual analista tributário da Receita Federal do Brasil. Concurso de nível superior para trabalhar na Receita Federal e tem o concurso de auditor, que é a top carreira da Receita Federal, né? O maior cargo hoje. E aí como foi? Foi o primeiro concurso que você passou, o de técnico? Foi o primeiro. Na realidade, quando eu comecei a estudar para concurso, o concurso da Receita estava demorando muito para sair. Então, eu tinha pedido demissão do trabalho que eu exercia, né, na época. E aí eu não estava podendo esperar muito, né, porque a grana já vai minguando. Eu tinha feito uma economia, né. E aí eu acabei prestando um concurso na época, era da nossa Caixa, depois virou Banco do Brasil e passei. Era só uma questão de dar uma segurança, né, mas o objetivo era continuar estudando. Eu prestei o concurso meu primeiro concurso de auditor para a Receita. Mas você tomou, você tomou posse no da Caixa? Chegou a trabalhar? Não cheguei, porque quando chamaram no da Caixa eu já tinha passado no da Receita, no técnico da Receita Federal. Legal. Então aí eu já não cheguei a assumir o concurso da Caixa. Então o primeiro concurso que eu prestei foi final de 2005, início de 2006, esse concurso da Receita Federal, né?
A minha história é um pouco diferente, porque eu sempre tive por objetivo trabalhar na Receita Federal. Legal. Né? Então, por isso, eu conheci vários colegas que, quando começaram a estudar para o concurso, prestaram vários, e no caminho foram escolhendo outros cargos, né? E foram passando, né? E foram assumindo, e depois foram até parando de estudar, porque já se senti realizado. Eu não, eu já tinha o objetivo de realmente trabalhar na Receita Federal, era um objetivo mesmo. Então, quando eu passei no concurso de técnico, o meu objetivo era passar no de auditor. E eu não tinha intenção de passar em outro concurso de fiscal, estadual, municipal. Meu objetivo era passar no concurso da Receita. Então, por isso que eu prestava os concursos, né, e esperando, parava um tempo, voltava a estudar, ia fazendo esse jogo até conseguir passar no cargo de auditor. Porque era um sonho mesmo trabalhar no concurso da... E por quê? Tinha alguém que você conhecia? O que era? Eu acho que é um pouco da minha história. Eu trabalhei num escritório de contábeis, então eu lidava muito com a Receita Federal, eu gostava do ambiente, gostava das pessoas nas quais eu lidava ali no período que eu tinha que recorrer à Receita, na época. Né? Então, eu acho que eu acabei criando esse vínculo, né, muito, muito próximo com a Receita. E depois que eu entrei, isso acabou se firmando, né, porque eu gostei mesmo do órgão. Acho um órgão muito organizado, né, de uma excelência assim, na execução de atividade pública, né, para a sociedade, né, tem um papel fundamental. Então, isso sempre me chamou muita atenção. E eu queria realmente trabalhar na Receita. Então, era uma coisa que não tinha outra opção. É como se não existisse mais nenhum outro concurso, sem plano B. Então, foi uma decisão minha. A única coisa que eu busquei foi passar num concurso para me garantir num cargo, né? Se desse tudo errado... Se desse tudo errado, eu já tinha passado, consegui me sustentar até conseguir chegar num cargo de auditor. E sempre fui muito determinado nisso, eu tinha certeza que eu ia passar. Não sabia quando, mas eu tinha certeza que eu ia passar. Legal. Então, em várias etapas da minha vida, assim, isso ficou muito marcado, assim, né? Inclusive as pessoas com as quais eu convivia durante todo esse período percebiam isso, mas era uma determinação mesmo de passar naquele cargo, era um sonho, né? Um objetivo, né? Eu falo que alguns concurseiros têm isso do sonho e alguns só querem mesmo a renda melhor e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? cada um tem cada um tem um drive de motivação, né? Você quer lá, para muitos o concurso é um meio, né? Você vai ter estabilidade e aí vai poder, né, ter uma vida um pouco melhor e tal. Não necessariamente aquele cargo dos sonhos. Embora, por exemplo, quando eu comecei, o meu cargo dos sonhos também era carreira fiscal. Eu acho que você também cursou administração, né? Administração e contábeis, isso. Você fez na FACEF? Na FACEF. Eu também estudei na FACEF, a faculdade aqui de Franca. E parece que ela me empurrava um pouquinho para essa área, né? Quem faz nessa parte de contabilidade, administração, acaba tendo um pouco desse sonho, porque lida um pouco com a parte gerencial e tem a questão tributária e tinha um status, né? Tinha. O fiscal tem um status. Banco. Sempre quis banco. Sempre quis. Meu pai foi bancário, né? Mas é que você é daquela época que o banco era o top cargo, Oi, né? Matheus, dá licença. É que antigamente, nos anos 80, banco era o ápice. Era o ápice. Eu estava nascendo nessa época, tá? Então me confundi. Achei que era por causa disso. Não era. Mas eu sempre quis. Meu sonho era, nossa, no caixa eu queria trabalhar. No caixa. No caixa do banco. Era só isso que eu queria. Olha só. Como é que a gente pensa pequeno? A gente brinca, mas é real. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei muito em fábrica aqui em Franca, né, de calçado. O meu sonho era trabalhar em farmácia. Legal. Trabalhar na farmácia limpinho, arrumadinho. Então a gente vai... Mas eu sempre prestei Banco do Brasil e Caixa. Nem me passava pela cabeça prestar em outro. E hoje eu vejo que a melhor coisa que eu fiz foi... a carreira bancária é bem complicada. Depois a gente começa a entender as coisas, né? A gente vai vendo que não era bem assim. É natural no caminho também a gente percebendo que as coisas vão mudando. Você vai mudando de objetivo, de sonhos, né? A motivação vai mudando também. Não, acontece muita coisa nessa jornada. No seu caso, por exemplo, começou em 2005 a estudar. Você foi terminar a sua jornada em 2014. É muito tempo. 9 anos, bicho. Quanta coisa acontece em 9 anos. Exatamente. Você muda de objetivo. Em 9 anos, o Fábio Júnior deve ter uns 3 casamentos. Nossa Senhora, 3 casamentos e 5 filhos. Então, muita coisa acontece em 9 anos. Né? Então, você imagina um concurso público, o cara querer trocar uma área. Normal, acontece. E aí me conta, você passou nesse cargo, tomou posse e aí foi para longe ou conseguiu ficar aqui na cidade de Franca?
Eu passei para técnico da Receita Federal em 2006, né? Assumi e fiquei na cidade de Barretos, lotado na cidade de Barretos, pertinho. Na agência de Barretos. Quantos anos você tinha? Eu tinha 25. Legal. Quando passei. E aí eu fiquei 4 anos lá, depois vim trabalhar, fiquei mais 4 anos em Franca. E depois passei no concurso de auditor e fui para Corumbá, Mato Grosso do Sul. Nossa. Então, aí é a hora que... Dependendo da classificação, a lista vai rodando e normalmente são pouquíssimas para São Paulo, né? É sempre divisa ali e a pontuação é maior também, né? Exatamente. E na época que eu passei, fui para Corumbá. Então, assim, a maioria das vagas, elas, para a Receita Federal, elas são muito... distantes, locadas também em muitos lugares mais distantes, que é onde o pessoal tem oportunidade também de ser removido quando sai um novo concurso, né? Então, quem já está dentro fica doido porque sai um novo concurso, para que tenha oportunidade de ir para de remoção. Isso, para participar da remoção interna e conseguir para uma cidade mais perto de onde eu morava, alguma coisa assim. Você ficou quanto tempo lá? Corumbá? Corumbá, Mato Grosso do Sul. Tá. Né? E fiquei 9 meses e meio. Nossa. Eu fiquei muito pouco lá. Mas você somou alguma pontuação do outro cargo? Não tem esse requisito. Não tem. Na realidade, eu passei em 2014, né, para auditor, e eles chamaram a primeira listagem. Né? E como eu tinha ficado na primeira listagem, eu já assumi na primeira chamada. Né? Quando chamaram o pessoal, os excedentes, né, eles abriram novamente a remoção interna. Né? E aí eu tive a oportunidade. Uma remoção a mais. Exatamente. Aí eu tive a oportunidade de sair de Corumbá e conseguir ir para Barueri. Delegacia de Barueri. Que top. E aí ficou tudo mais fácil, né? Estado de São Paulo, bem mais fácil. Né? Para quem é daqui. Para quem é daqui é bem mais fácil, né? Mas foi uma experiência muito agradável, muito bacana, né? Trabalhar na aduana, na cidade de Corumbá, né? Conhecer uma outra área da Receita Federal. E 9 meses e meio também foi um curto espaço de tempo, foi né? Só quase um passeio. Recém-casado, na realidade eu estava em lua de mel. Você já era casado nessa época? Eu estava em lua de mel, aí a gente estava até para fora, a gente teve que voltar. E eu corri, a gente estava montando um apartamento aqui na cidade, tive que pegar minhas coisas e correr para lá para poder já tomar posse. Na realidade, já tinha sido nomeado no dia 3 de novembro de 2014 e só consegui tomar posse no dia 21. Porque eu casei dia 25 de outubro de 2014, né? Caramba. Então já estava tudo organizado. Mas quando você casou, você já sabia que estava aprovado? Já sabia. Que valoriza o passe, né? Do casamento, já valoriza. Inclusive é condição, era técnico, né, agora era uma condição. Acho que ela ficou esperando. Ficou esperando. Ela falou, quando passar para auditor, aí tá garantido. A minha esposa sempre foi muito parceira, assim, né? Então, assim, durante o namoro, ela sabia que eu tinha muita vontade de passar no concurso de auditor, né? E sempre me incentivou bastante. Então a gente se encontrava mais no final de semana mesmo. Durante a semana era relação, pura relação. Fundamental, né? A gente conversa, mas eu converso com muito aluno que tem essa dificuldade, às vezes, do parceiro realmente ser parceiro, né? Eu diria que é a minoria. A minoria. A minoria apoia. Tem muita Não é gente fácil, né? Para quem está isso, estudando, né? já é um peso muito grande você conseguir estudar para um concurso do nível de auditor ou de um outro cargo de nível superior, que exige muita dedicação. Né? Então, se você não tiver apoio das pessoas que estão ao seu redor, fica mais pesado que difícil. Você já tem esse peso, né? Tem uma carga da exigência, né? E coloca mais uma exigência de alguém remando contra. Mas eu falo, o concurseiro tem que ficar ligado, porque assim, eu falo sobre isso, eu até estou escrevendo sobre isso no meu livro, e você precisa ganhar o direito, entre aspas, assim, mas é trazendo a pessoa no projeto. Exatamente. Você está estudando para concurso público, tenta trazer, né? Fazer a pessoa sonhar o sonho junto com você. Porque também tem gente que faz de uma maneira que parece que ele está sozinho. E aí a pessoa também se sente até desconfortável, porque ela só pega a parte ruim, não fica em contato com o namorado, com o marido, com a esposa. E também parece que não faz parte do sonho. Exatamente. Parece que é uma coisa só exclusivo do concurseiro. Então, quando você traz a pessoa para o projeto, você fala, a gente vai mudar isso na nossa vida, isso e isso. Aí você consegue ganhar a confiança dela. Até porque muita gente, eu já escutei histórias assim,
que o parceiro ou a parceira acha assim, quando passar vai largar de mim. Isso, a pessoa tem insegurança. Tem insegurança, né? Então, às vezes, atrapalha o outro por insegurança. Fala, e na atrapalha hora que passar, inconscientemente. Não é que ela fala assim, vou atrapalhar. Ela meio que sabota sem perceber. Porque, pô, se ele passar, ele vai embora lá pro Mato Grosso do Sul e nem sei se eu vou. Né? Vai pra ou às vezes se é uma mulher que tem uma dependência financeira do parceiro, falar agora ela vai passar, não vai ficar mais, ela me larga. Exato. Tem muito isso, gente. Eu escuto muito história. E não é raro acontecer também. Não é raro. Mas deixa essa parte deixa. Engraçado que em 2014, a gente já tinha a data marcada do casamento já há 2 anos. A gente veio se organizando, né, em 2 anos. Então, em 2012, 2013, a gente já tinha decidido que ia casar em 2014. Legal. E no início de 2014, quando começou a sair os boatos que ia sair o concurso no ano de 2014, eu falei, Mônica, agora é a hora. Então, assim, você segura as pontas, você resolve todas as coisas do casamento, tudo que a gente tinha para correr, a gente... Marcado, essas coisas dá trabalho. Dá trabalho. Então, você segura as pontas aí, eu vou me dedicar a um concurso, porque eu sei que se passar vai ser bom para nós dois, né? E assim foi feito. Então, eu tinha férias acumuladas, tirei todas as minhas férias assim que saiu o edital, né? E prestei o concurso. E engraçado que em 2014 eu estava ficando por uma questão, porque no concurso da Receita Federal você tem que fazer um mínimo em todas as matérias. Sim. E o mínimo por prova, por bloco de prova. E já era a segunda ou terceira vez que eu estava batendo por uma questão, né, no concurso da Receita, né? Ah, então desses anos de 2006 para lá, você já tinha... Eu já tinha feito. Reprovado algumas vezes. Na realidade, o que aconteceu? Em 2005 eu fiz o concurso, eu estudava 12 horas por dia. Então era relação assim todos os dias e não tinha feriado, não tinha domingo. E me sentia super confortável, porque eu tinha muito desejo, determinação de passar mesmo. Só que às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque quando chega na época de prova, você está tão estafado que você não consegue fazer uma boa prova. E foi isso que aconteceu comigo em 2005, né? Então, eu tive que lidar com essa frustração de ter estudado pra caramba e não ter me saído na prova em 2005. Saído bem, né? Você não passou na primeira. Você fez as duas. Eu fiz em 2005. Em dezembro de 2005 saiu de auditor. Em fevereiro de 2006 saiu de técnico da Receita Federal. Tá. Ele aproveitou a bagagem. Você não passou no Aí eu não passei de auditor em dezembro de 2005. E você já tinha passado no da Caixa. E já tinha passado no da Caixa. E quando foi em fevereiro de 2006, eu aproveitei o conhecimento que eu tinha o edital é menor, né? É a mesma base menor. Praticamente são as mesmas matérias, quantidade menor de matéria. E fiz a prova bem mais tranquilo, com menos cobrança. E aí foi onde que deu certo, né? Então, acho que... Mas depois disso você fez mais alguma prova? Eu fiz em 2009, fiquei por 2 questões. Teve né? 2012 teve também. E depois né? fiz 2012, fiquei por uma questão. Caramba. E aí em 2014 estava ficando por uma questão novamente. Mas essa uma questão é uma questão dessa exigência lá. De exigência por matéria. De que matéria que era, você lembra? Estatística. De 2012 eu lembro que acho que foi legislação tributária. Nossa. 2014 foi raciocínio lógico. Raciocínio lógico, estatística. E 2009 eu não lembro. Porque foram, acho que 2 matérias que faltavam 2 pontos para ir. E aí você fez 2009, não passou. Fez 2012, não passou. Não passei. E 2014. Aí eu voltei em 2014. Aí em 2014 você estava ficando por um ponto de novo. Aí em 2014 eu estava ficando por um ponto de raciocínio lógico, né? E aí quando saiu lá o primeiro gabarito, aí eu vi que eu estava dependendo de um ponto de raciocínio lógico. Eu tinha fechado todas as matérias, todos os blocos, estava com uma pontuação geral bastante alta, bastante, né, no ranking, assim, estava bem legal. Mas estava faltando uma questão de raciocínio lógico. Teve algumas matérias de raciocínio lógico que eu tive que fazer escolha, porque não dava tempo de estudar todos os tópicos de raciocínio lógico, né? Então eu abri mão de algumas matérias e eu lembro que caiu exatamente as matérias. Uma boa parte das questões foram em relação às matérias que eu não tinha estudado. Tem um meme disso, já viu? Que é um careca, assim, eu acho. Aí fala, o que você estudou e o que caiu na prova. Cara, quando saiu esse resultado, esse primeiro gabarito, eu chorei acho que uns 3 dias. Porque eu falei, não é possível que eu não vou conseguir passar nesse concurso, Nossa. né? Ninguém poderia, eu já trabalhava na Receita, né? As pessoas vinham conversar comigo e eu começava a chorar, né? Porque a frustração era grande, né? Assim, Cara, e eu sentia, assim, que eu merecia passar. Assim como eu sei que muita gente, quando dedica, cara, merece passar, né?
E eu sabia o tanto que eu tinha ralado, né? Eu acordava 5 horas da manhã, deitava meia-noite, né? Então eu estudava antes do trabalho, após o trabalho, na hora do almoço. Eu às vezes eu almoçava em 10, 15 minutos correndo no restaurante próximo de onde eu trabalhava, exatamente para poder dar tempo de eu estudar. Então, assim, eu sabia que eu tinha feito a minha parte, né? Então, quando eu vi esse resultado, que faltava uma questão, eu fiquei bem chocado, assim, bem frustrado. Né? As pessoas ao meu redor ficou bem preocupadas até comigo, assim, porque vi que eu estava bastante frustrado com relação a isso, né? Ainda mais quando você faz uma nota, no geral, assim, muito boa, muito alta. Você sabe que passaria, se não fosse aquela questão, né? Aí o que eu tive que fazer? Na época eu procurei vários professores da área de exata para a gente tentar entrar com recurso, né? Entramos com todos os recursos possíveis. E eu sei que anularam 2 questões. Né? Amém, Jesus. 2 questões. E uma você tinha errado. Uma questão eu tinha errado e outra eu tinha acertado, né? Então, assim, eu só ganhei exatamente o ponto que eu precisava. Só aquele. Aí eu já fui lá para cima da lista, né? E aí consegui entrar. E teve matéria que eu gabaritei, fiz 100% e tal. Então, assim, eu fui super bem, né? Mas o grande problema do concurso da Receita, né? A grande dificuldade que a gente pode mencionar, assim, é exatamente essa questão do limite que você tem que fazer por matéria, por bloco de prova, sem contar que você envolve várias matérias diferentes. Você não tem só matérias da área do direito, não é de língua só. Você tem língua portuguesa e uma língua estrangeira. Você tem áreas de exata, raciocínio lógico, matemática, estatística. Você tem a área de humanas, né, contabilidade, administração, área do direito tributário, administrativo, constitucional, aduaneiro, legislação. Na época civil, penal, então são várias matérias, né? Então você tem que lidar com um conhecimento de várias matérias, de vários... Para quem muitas vezes não tem a formação, né? Exatamente. Definitivamente todo mundo que está lá não tem formação de todas essas áreas, né? Ou dificilmente tem, né? Não vou generalizar, mas vamos supor, o cara que é formado em direito, beleza, a parte de direito ok, mas ele vai enfrentar estatística, raciocínio lógico, a parte de contabilidade, que para eles é bem sofrido. Então cada um vai pegar alguma matéria que não é necessariamente a matéria que você tem afinidade, né? E aí você vai ter que ralar nela também. Essa é uma grande dificuldade. Por isso até que também foi uma das coisas que me incentivou a continuar estudando para a Receita Federal. Quando já tinha passado um outro cargo, né, da Receita, que foi o de técnico. De técnico, né? Depois virou analista. E exatamente para aproveitar o conhecimento e formando essa bagagem, né? E ter essa bagagem pronta, preparada a cada momento que tivesse um novo concurso. O mais próximo possível para conseguir passar, né? E é interessante, se você não tivesse passado em 2014, já parou para pensar sobre isso? Eu já tinha... Você ficou 3 dias ali Eu lembro que nesse período que ainda não tinha certeza se eu ia conseguir ou não ser aprovado, eu já tinha falado para hoje minha esposa, né? Que falou, olha, nós vamos casar, mas só quero te dizer que eu vou continuar estudando. Eu não vou desistir. Entendeu? Então isso era uma coisa assim, ó, eu posso estar com 60 anos, mas eu vou até o fim. E eu tenho certeza que eu vou passar. Cara, é questão de tempo, né? Então, assim, foi uma questão de convicção mesmo. Eu tinha, assim, era como se fosse a única coisa na minha vida que eu precisaria conquistar, né? Assim, então, era um objetivo mesmo, bem traçado. Então, isso aqui já é um negócio muito massa. Eu falo isso muito com os alunos, eu converso muito em mentoria. É essa noção de que realmente não tem plano B. Não tem plano B. Você fez até onde deu, e aí parece que você se esgotou, mas você ia dormir um dia lá, passou 3 dias chorando. Mas porque não tivesse anulado. Você, no 4º dia você ia falar, mas vamos lá, né? O próximo tá vindo. Depois aí. de 30 dias eu já estava bem. Já estava me pensando como me organizar. Né? Porque demorou a sair essa demorou, anulação. Porque... Não lembro direito, mas eu acredito que demorou em torno de uns 30 dias para sair. Então você já tinha consolidado, que provavelmente pode não ser, mas a chance é pequena. Tinha uma pequena esperança, mas embora... eu lembro que alguns colegas me encontravam lá nos corredores da repartição, né? E falavam, Alex, você fez uma nota, cara, excelente, né? Eu lembro que no ranking eu estava tipo em 70, nível Brasil e tal. Então foi uma nota muito alta, muito boa, né? Então, você terminou em qual classificação, você lembra? 134. Eram umas 700 Era vagas? 260. Nossa, foi bem pouco isso aí. Esse foi Depois eles chamaram os excedentes, que eu acho que foi mais uns
não me recordo agora, mas uns 200 e pouco, eu acredito. Esse foi um da Receita que saiu com um edital bem menor, que eles fizeram meia toque de caixa? Foi o de 2000. Eles tiraram algumas matérias, né? Deram uma enxugada ali em algumas matérias e soltaram meio rápido. Foi meio rápido, isso. Então essa era uma das vantagens que eu já tive, porque exatamente eu fui construindo essa bagagem ao longo do tempo. Total. Se fosse para começar do zero, eu tinha certeza que eu não passaria, porque era muita matéria para estudar em pouco tempo. Né? Mas aqui já tem um outro ponto também, né? Eu costumo falar isso com os alunos. Quando você está fazendo a sua parte, parece que as coisas conspiram, né? Porque esse edital, ele saiu, eu lembro, no susto, tiraram algumas matérias, foi uma quantidade reduzida também de vagas. Foram. Né? É que normalmente para auditor não são tantas vagas, mas eu lembro que era um pouquinho menos do que normalmente é. Era só que um edital bem menor, bem menor. Então, você estava, né, no lugar, não tinha desistido do seu sonho e teve, não vou dizer beneficiado, né? É quase que beneficiado, mas... podia aproveitar toda essa bagagem num edital que ninguém estava esperando. Exatamente. Então, eu falo, quando a gente faz a nossa parte, o cara lá de cima, ele dá o jeito, né? certeza. Ele cancela, ele anula a questão se precisar, ele te coloca, ele dá faz dar certo, né? A gente comentando aqui, eu vou lembrando de várias histórias, né, durante todo esse período de estudo, né? A gente sabe que quem está realmente determinado a estudar para concurso, a passar num cargo público, passa por situações assim que de muita, né, de muita desafio, né, muito desafio. Então, sofrimento, de se colocar da prova, né? Nossa, tem muitas situações que aconteceram ao longo do caminho. Eu lembro que quando eu passei nesse concurso de técnico, muitas vezes eu ia para a faculdade estudar, porque era um ambiente mais que me dispersava menos do que né? E eu gostava do ambiente da biblioteca da faculdade para estudar, então eu ia muito para a faculdade de Direito de Franca. Eu ia na faculdade de Direito também. Eu estudei na Facef e ia para a faculdade de Direito. O ambiente era mais legal para estudar. Era mais silencioso, porque como o pessoal faz muita leitura, então era mais silencioso, então eu ia muito para lá. E às vezes chegava às 7h30 da manhã, né? E ia embora 10 horas da noite. Que é a hora que abria, por acaso, né? Você abria o exatamente. Negócio. E eu lembro que nesse dia eu tinha uma moto, né? Então eu levava meus materiais todos na moto, no bagageiro da moto, né? Para estudar. Eu lembro que esse dia tava um calor e um sol bonito e tal. Quando chegou a noite, começou a chover. Exatamente na hora que eu precisava ir embora, a biblioteca fechando, né? O pessoal da biblioteca, olha, precisamos fechar, né? Vamos ter que ir e tal. E a minha preocupação era só de não molhar meus materiais, que eu precisava dele para continuar estudando. Pelo amor de Deus, né? E eu lembro, assim, que eu bati na moto. Falei assim, olha, mas eu vou embora, eu vou tomar chuva, mas vai ser a última chuva que eu vou tomar, né? E foi o que aconteceu, assim. Então, são momentos, assim, de desafio, parece que tá te testando. De teste, né? Parece que tá te provocando ali para ver se realmente está determinado ou não a conquistar aquilo e tal, né? E realmente foi minha última chuva, né? Que eu tô vendo. A última chuva na... Graças a Deus, porque logo já passei, aí já comprei. Isso era 2006. Isso foi em 2006, né? Legal. Então, e é interessante. O que eu fiquei muito curioso no caso da sua história? Cada um tem uma história, cada um a gente vai por um caminho. Depois eu quero saber um pouco mais sobre como você estudava, mas assim... A diferença que foi estudar em 2006 e 2014. Em 2006 a gente comentava, não tinha os cursos online. Aqui a gente está numa cidade relativamente pequena, né? Não é um grande centro, né? Franca é uma cidade relativamente pequena, naquela época era mais ainda. E era muito diferente, né? A metodologia, material, o que você estuda, é apostila, é livro, é videoaula. Como que foi a sua preparação e qual a diferença que você sentiu de 2006 para 2014? Eu lembro que em 2006, quando eu comecei a estudar, a gente tinha muita dificuldade de encontrar material voltado realmente para concurso público. Né? Era livro, né? Então eu ia muito através de livro, era um material ou outro que você encontrava no mercado. Muitas vezes eu conversava com os colegas de outras áreas, então, por exemplo, o pessoal da área do direito me indicava algum livro ou algum material legal da área do direito para poder estudar. Então, administrativo, tributário, né? Então, eu ia estudando assim. Então, eu percebi assim, que até que eu consegui assimilar uma quantidade legal de matéria e começar a fazer as questões e ver o resultado ali, né, na hora de resolver as questões, ver realmente que eu estava conseguindo resolver as questões, eu percebi assim, que estava demorando muito, mas exatamente pela essa dificuldade de encontrar material na época, né? E em 2014, você já tinha várias escolas que
que davam cursos online, né? Tinha cursos presenciais, inclusive na cidade. Então, já era bem mais fácil. Só que, ao mesmo tempo que facilitou, aumenta a concorrência. Que facilita para todos. Qualificou a galera, né? Então, qualifica todo mundo, né? Então, o que antes dependia de um esforço muito grande da pessoa, que já fazia com que ela se diferenciasse, agora está disponível para todo mundo. Exatamente. E aí não depende tanto desse esforço para você conseguir ir lá, pergunta para um colega. Porque era muito assim, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar, eu não comecei a estudar exatamente nessa época, foi um pouco depois, mas às vezes era assim, alguém te falava, cara, tem um cara muito bom de constitucional. E você ia atrás daquele cara. E aquilo era uma puta de uma dica. Hoje meio que você sabe, todos os professores estão disponíveis. Você pode ver a aula do cara no YouTube, ver se o cara é bom, se você gosta, se você se identifica. Tem assim, inúmeras coisas. E naquela época não, precisava de alguém te falar. Então exigia mais da gente em termos busca, de busca, de querer montar o seu material, qual jeito. Método de estudo, ninguém se falava disso, né? Exatamente. Eles falavam muito pouco disso. Exatamente. Acho que era o William Douglas lá, que era o cara que falava. E depois, na época da Receita, você tinha lá o Demétrio, o Alexandre Meirelles falando lá e tal, mas era pouco, né? Pelo que existe hoje. Exatamente. Eram bem poucos, assim. Eu sempre buscava também, na medida do possível, conhecer as pessoas que tinham passado em concursos anteriores, ler um pouquinho sobre a história deles, isso aí. Né, como é que eles... Fórum concurseiro, né? A gente sempre buscava. Tinha sempre muita troca, muita discussão ali, né? Então, isso sempre motivava a gente, né? Então, assim, foram muitos anos, né, buscando isso, né? Em cada momento buscando algum tipo de motivação, buscando uma história para poder te motivar, porque você ficar durante um bom período estudando para concurso, tendo a mesma disciplina, a mesma determinação, não é fácil, né? E os concursos, por exemplo, o concurso da Receita, eles saía, né, na média de 2 a 3 anos, cada 2, 3 anos, né? Uhum. Então, a gente sempre, mesmo que sempre tinha esse concurso com uma certa regularidade, você tinha que ficar um bom tempo estudando, né? Tinha que esperar quando você não passava num concurso, você tinha que ficar esperando. É quase uma Olimpíada, né? Então, você tinha que ficar se manter motivado durante esse período, por algum motivo, para conseguir não desistir do seu sonho, né? Então, eu sempre buscava, né, na história dos colegas que já tinham passado, o pessoal compartilhava tudo, né? Métodos de estudo, forma de estudo, como os melhores materiais que o pessoal estudava, indicações e tal. Sempre busquei muito esse tipo de informação para poder Ajuda me ajudar. Muito. A galera às vezes tem isso, né? De ir fazendo ajustes, né? É normal. Não é que você vai estudar da forma mais perfeita do mundo, né? E tem uns Instagram na internet que parece que o cara, nossa, a mesa do cara é a coisa mais linda do mundo. Falei assim, não é concurseiro, não. Até a fonte, o tamanho da fonte que ele escreve, o recadinho, nossa, o meu era papel colado com não sei o quê, com postila. Era, né, muito mais sofrido, né? Aquilo eu acho que não é nem muito retrato real. Mas nesse processo seu de ir aprimorando, uma dúvida que eu fiquei. Você passou em 2006, analista, e aí você trabalhava. Exatamente. Você tinha pedido demissão para passar nesse, né? Para passar no de auditor, não passou e passou nesse. Isso. Mas de lá, depois desse período, você estava trabalhando. Você se manteve estudando mesmo sem edital? Mesmo sem edital. Por vários anos, assim, né? Mesmo sem edital eu estudava. Porque para você preparar para o concurso da Receita, você não consegue estudar em poucos meses. Eu não tinha essa condição de estudar em poucos meses para estar num nível de conseguir ser aprovado num concurso de auditor. Então, eu tinha que ficar estudando durante um bom período, estar com a bagagem pronta, pelo menos aquelas matérias que a gente dizia que eram as matérias básicas, né? Sim. Que era o português, o constitucional, administrativo, tributário, contabilidade. Então, essas matérias já tinham que estar, assim... acima de 80%, 90% de acerto. Para deixar só para dar uma aprimorada quando saiu o edital, em algum tópico, em algum tópico daquelas matérias, porque você tinha que concentrar em outras matérias que muitas vezes vinham como inovação no edital. Às vezes não era pedido em outro edital e vinha como inovação. Novidade, sempre né? Tem, Às vezes tira alguma, coloca outra matéria, né? Então você tinha que deixar um espaço ali no final, na reta final, para você dedicar esse tipo de matéria. Porque como você tem que ter uma nota mínima em cada matéria... É 40%, então, né? 40%, né? Pelo menos no último foi, né? 40% e 60% no geral. Então... Que aí a galera acaba
os que são aprovados fazem mais um pouquinho, né? Fica na casa 70, não é? Teve concurso de 2012, se eu não me engano, teve gente que entrou com 60 e poucos %. Porque a prova foi muito difícil, né? Imagina quanta gente não ficou só por causa do limite. Exatamente. Eu fiquei por 2 questões em 2012, né? Da mesma matéria. Da mesma matéria, que daria os 40%. Foi de auditoria, se não me engano, na época. Nossa, auditoria, matériazinha complementarzaça no edital. Tipo, você estuda contabilidade pra caramba e fala, não, auditoria vai. E eu tinha feito quase 70% no geral. Então, assim, se eu tivesse feito essas duas, eu tinha entrado já em 2012, né? Então, assim, então a cada edital você sempre tem uma inovação, sai uma matéria, entra uma matéria nova. Você não pode deixar para estudar, infelizmente, quando sai a autorização do concurso ou quando sai o edital, porque não dá tempo. Infelizmente, não dá tempo. Já foi. É muita matéria. E o nível de exigência na prova é muito grande. Então, você tem que ter um conhecimento, uma bagagem muito grande para conseguir mas resguardadas as devidas proporções, não só um concurso desse tamanho, mas os quase de todos. Nível técnico também. Sim, se você está ali, né? se mantém estudando português, matemática, raciocínio lógico, constitucional e informática, você já tem metade do caminho andado. Ou 80%, eu diria. Eu também. E aí depois você só pega aquele ajuste, né? O ajuste, a hora que sai o edital, começa das matérias específicas, né? Tem muitos colegas que fazem isso, né? Estuda por um concurso assim, de um nível mais alto e no decorrer do caminho vai fazendo outros concursos, né? Para poder ir garantindo. Às vezes não consegue ficar muito tempo sem trabalhar, às vezes está num período só por dedicação ao estudo, então vai pressionando os concursos até conseguir passar em algum, depois se manter mais um tempo, continuar estudando. No meu caso, eu queria muito ser auditor também, e depois eu acabei migrando porque eu não queria a Receita Federal depois, porque eu estava indo para muito longe e tal, eu comecei a ficar meio... Aí eu queria ser auditor do Estado, né? Uhum. E aí no fim acabei passando no auditor do município, daqui de Franca. Lá, que eu passei de fiscal. E agora me conta uma coisa que eu achei que é interessante. Você falou que estudou em escola pública, né? Como que era o seu como você era na escola? Você sempre foi um cara disciplinado? Enfim... as pessoas que convivem comigo falam, o Alex é inteligente, né, e tal. Mas eu não me considero de verdade uma pessoa inteligente, mas me considero uma pessoa determinada. Você estudou 9 anos, encheu, né, conhecimento, tipo assim, evoluiu pra caramba, né? Porque mas eu costumo ser muito determinado quando tenho uma meta, um objetivo, né? Então, e na escola sempre fui assim um bom aluno, né? Sempre tive notas boas, né? Sempre fui muito dedicado, tudo, mas sempre estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular. Que escola que você estudou? Uma boa assim? Estudei no Ana Maria Junqueira. Ana Maria, caramba. Estudei na Ana Maria Junqueira, estudei no Israel, né? No Santa Efigênia, bairro Santa Efigênia. Fiz industrial no colegial. Né, industrial já dá uma salvada, né? Industrial dá uma salvada. O Ana Maria é pesado, hein? Era perto da minha casa lá. Já ouvi falar Ana Maria era pesado, Na época que eu estudava era bem tranquilo, né? Era. Depois que parece que deu uma... deu uma pioradinha. O Matheus deve ter ido pra lá e piorou. Na época eu não estudei não, eu estudava no SED. Próximo ali. Mas eu ia lá na porta da Ana Maria, eu olhava e falava, caramba, que o bicho tá pegando. Que era Vila Raicos ali. Vila Raicos. Mas no período que eu estudei foi muito tranquilo. Tenho boas recordações, professores excelentes, né, que carregam assim para a vida toda. Aí é o ponto, né? Depende muito mais da pessoa do que da escola, né? Porque, tipo assim, vai ter gente que fez o Ana Maria, por exemplo, e que não deu em nada. Enfim, cada um tem a sua história. Mas eu digo assim, que às vezes teve a mesma base, a mesma escola que você estudou e que não deu em nada, mas não aproveitou a oportunidade e se perguntar, falar, não deu certo porque estudei na Maria Junqueira, lá escola ruim pra caramba, os professores não estavam nem aí. Não tive oportunidade. Então tá muito do jeito que você leva. Engraçado que quando eu estava na Ana Maria, a gente vê muito o pessoal do coleginho, né, ali. Que era do lado ali, mora ali, né? Escola particular, né, tal. E, cara, era meu sonho estudar naquela escola, né? Assim, eu sempre olhava o pessoal, escola particular, né? Porque sempre gostei muito de estudar. Parecia que as coisas dos Estados Unidos, né? Aquelas escolas dos Estados Unidos, a molecada lá, todo mundo bonito, é diferente. Então, eu olhava o pessoal lá, ficava almejando estudar ali na escola, mas a gente não tinha condição, né? Sou de família simples, né? Minha mãe e meu pai são super simples, né? Então, meu pai sempre trabalhou em fábrica também, minha mãe do lar.
mas são guerreiros demais. Seu pai fazia o quê em fábrica? Meu pai trabalhava no Amazonas, né? Ah, trabalhava na fábrica do Amazonas. No Amazonas, trabalhou muitos anos. Borracha lá? Com borracha. Legal. E minha mãe sempre costureira, cuidou dos 3 filhos, né? E você tem mais 2 irmãos? Mais 2 irmãos. 3 homens lá? 3 homens. Eu sou gêmeos com o Alan, né? Ah, você tem um irmão? Meu irmão gêmeos. E ele faz o quê? Ele trabalha no Amazonas também. Hoje ele trabalha lá. Entendi, legal. E o meu irmão caçula, o Aloysio, que também trabalha no Amazonas. É mesmo? Dois trabalham. Olha só. Então a gente tem até muita consideração pela empresa, assim, né? Por tudo que proporcionou para nossa família, né? Total. E minha mãe é muito guerreira, né? Então uma inspiração para a vida, assim. Então eu vi a luta dela desde quando a gente era criança, né? Para conseguir sustentar a gente, né? Vencer e conseguir construir a casa e tal. Toda aquela história. Então, assim, isso eu acho que também me gerou muita essa vontade de vencer, de conquistar, de conseguir, independente do meio, do lugar onde eu estivesse. Né? Fazer o que tivesse que fazer para dar certo. E eu sabia que só dependeria de mim, né? Então a escola, eu sempre estudei em escola pública, né? Mas não foi empecilho para eu conquistar um cargo público, almejado inclusive por muitos colegas que sempre estudaram em escola particular. Total, um monte. Eu diria que vários, né? E uma boa parte da população queria, né, um cargo como esse de auditor, né, pela remuneração, pelo status e para alguns até mesmo pelo sonho, né, de realizar. Talvez alguém que está assistindo agora está lá, sonho da Receita Federal que vai abrir agora. E às vezes acho que não tem condição de conquistar, porque né, não conseguir, né? Que é só gente que privilegiada. E isso que é bacana do concurso, né, porque ele democratiza o acesso a uma função pública e iguala para quem tem vontade realmente de dedicar, de ralar, de conseguir, né? Diferente quando muitas vezes na iniciativa privada, né, embora você tenha situações... Indicação, né? Às vezes uma indicação, o sobrinho, não sei o quê, o cara cresce mais rápido na carreira. Lá a gente não pode falar que em condições totalmente iguais, porque tem gente diferente de condições diferentes, de realidades diferentes. Não dá para falar que é igual para todo mundo. Tipo assim, agora, é o mais próximo que você vai ter disso, porque lá não importa de quem que você é filho, de quem são, a sua família, de onde qual escola que você estudou, se você é gordo, magro, alto, baixo, diferente. Então, ele é o que mais equilibra nesse aspecto, né? Porque na iniciativa privada vai variar. Tem gente que é bonito, na vida real. Gente mais bonito cresce mais profissionalmente, ponto. Não tem como negar isso. A pessoa tem uma aparência lá, ela consegue, às vezes, ter oportunidades melhores. Para passar no concurso público, não interessa se ela é bonita, se ela é feia. E é legal depois, quando você passa, né, você poder trabalhar com bastante gente bacana, inteligente, que te soma como profissional. Né? Pessoas que gostam. E o tanto que eu também cresci depois que eu passei, né, entrei na Receita, né, a convivência com outros colegas que trazem experiências diversas, de diversas formas, né? Então, isso foi muito bacana também. Né? Legal. Então, você ama fazer o que você faz. Gosto, muito. Muito bom, né? E isso que eu acho também legal, né? Na medida do possível, lógico que cada um tem sua realidade, muitas vezes estuda para um concurso, né? Exatamente para resolver uma solução, para ter uma solução financeira. E depois frustra. Mas às vezes fica frustrado, né? E essa não foi a minha realidade. Na realidade, eu sempre almejei trabalhar na Receita mesmo, porque sempre gostei do órgão, da repartição, né? Da missão da Receita e tudo mais. E então, eu realmente assim sou bastante satisfeito em trabalhar lá. Legal. E a gente tem trazido convidados com esse perfil. Alguns, né, que falaram com a gente, eu senti a mesma coisa. Que se identificam com o cargo, que estão bem lá e que gostam de fazer o que fazem. Porque tem gente que está insatisfeita. E eu acho que a pessoa só deveria sair. É simples, está tudo bem, né? Eu acho que até foi em razão disso que eu fiquei muitos anos estudando para o mesmo cargo, né? Eu já sabia tudo, porque eu já estava lá dentro. Você vê, né? Eu jamais faria polícia, nunca na minha vida. Tempo algum. Não me identifico de jeito nenhum. Então, eu acho que é legal a gente também se perguntar, né? Onde eu quero estar? Procurar conhecer daquele órgão. Se eu não gostasse de lá, eu acho que eu não teria motivação suficiente para continuar estudando durante esse período. Total, porque não é só o financeiro. Teria desistido. O financeiro já tinha resolvido uma boa parte. Exatamente. Porque, tipo assim, tudo bem, o auditor ganha mais, mas o auditor vai ganhar
35% a mais do que... No fim das contas, você se organiza aqui e passa, é a mesma coisa. Tinha a ver muito mais com um sonho do que só essa questão financeira, porque eu digo assim, você não estava passando necessidade, não era sobrevivência mais. Exatamente. Você já estava com a sua vida relativamente estabilizada e só nessa questão buscando o sonho aí. E me conta aí, durante um período você saiu do emprego, né, no emprego que você tinha lá, para estudar, tal, fez um pezinho de meia, que já é um negócio que pouca gente consegue fazer. Eu confesso que eu não consegui sair do emprego por falta de organização financeira e entre outras coisas. Mas assim, consegui guardar uma graninha e além disso, aquela dor de ir abrindo mão do seu patrimônio às vezes, que às vezes não é nem um patrimônio, mas vai, sei lá, você tem um carrinho lá, às vezes tem que ver. Eu conheço uma menina que vendeu o carro dela, economizou, né, fez um pezinho de meia, vendeu o carro e ficou estudando, passou. Ela foi, passei na hora certa, porque o dinheiro já estava ali na rapinha do taxa. Mas foi o que aconteceu comigo também em 2006. É muito comum, às vezes, a pessoa conseguir fazer... O João Sobral foi um aluno meu, passou na PF. PRF. Ele queria PRF. Ele conseguiria passar nas duas, foram próximas. Ele vendeu o carro dele, ele tinha um puta de um carro bom, uma Rave, e ele vendeu uma participação que ele tinha numa empresa e saiu do emprego, que era bom, ganhava bem, e falou, vou passar no concurso. E ficou... Ah, Matheus, eu tenho que fazer isso? Jogar... Não é que você precisa fazer isso. É só para você entender que às vezes as pessoas... Porque, você vender um carro, voltar a andar a pé, por exemplo. Porque assim, não é sobre vender o carro, é voltar, é regredir, né, na escala financeira, né, monetária. Você tinha um carro e você fazia e acontecia, agora eu não tenho carro, eu ando a pé. Por quê? Porque eu estou estudando para concurso. Caramba. É muita motivação. Exatamente. Então, no seu caso, o que você acha que fez a diferença para você conseguir, enfim, ver seu patrimônio lá no banco, o dinheirinho que você guardou e deteriorando e você continuar ali? Na realidade, assim, quando eu trabalhava, eu ganhava muito pouco. Então, isso é a vantagem, assim, eu não fazia pouca diferença, né? Nada, tá tudo certo. Então, assim, mais o vale ali. Então, eu ganhava muito pouco, né? Então, assim, aí eu pedi para sair, né? E conversei com meu pai, tinha um dinheiro guardado, tinha uma moto. Conversei com meu pai, quero estudar para concurso, eu acho que eu tenho chance de passar. Se você me autorizar, você não vai ter despesa comigo e nada, porque eu vou me bancar nesse período, tudo. Se você me autorizar, eu gostaria de sair do trabalho e vou ficar em casa estudando, né? E, cara, ele falou, filho, pode sair amanhã. E se você precisar de mim, você pode contar. Cara, aquilo fez uma diferença no início, na decisão que eu estava tomando. Seguro, né? Porque eu já estava com 24 anos na época e eu vi assim, que eu ganhava muito pouco. Eu tinha vários sonhos que eu queria realizar e com o salário que eu ganhava não era suficiente. Né? Não seria possível realizar os sonhos que eu tinha vontade. Total. Né? Então, eu lembro disso até hoje. Até me emociona sempre que eu falo nisso. Porque fez a diferença. Muito massa. O apoio da família é fundamental. E aí eu tinha uma moto, né? Tinha economia, gastei minha economia. Porque o concurso de receita estava demorando para sair, né? E aí eu gastei minha economia, né? E aí eu falei assim, pai... Meu dinheiro acabou do banco, mas eu tenho minha moto, eu vou vender minha moto, né? Aí ele falou assim, não, filho, eu te arrumo dinheiro. Eu falei, não, eu não quero que o senhor me arrume dinheiro. Porque eu pode deixar que eu vou vender minha moto, vou comprar uma de um valor menor. Porque eu só preciso da moto para continuar me locomovendo, porque eu sempre só estudava, né? Eu só estudava, né? Eu precisava ir, às vezes, na biblioteca, estudar, e eu queria continuar indo para a biblioteca, porque aquele ambiente me ajudava, né? Do que ficar num ambiente de casa. De casa. Né? E eu até fazer um parênteses sobre isso, porque eu até li um livro agora de uma pesquisadora, chama Wendy Wood, é a maior referência sobre hábito. E ela fala sobre esse impacto do ambiente, né? Às vezes, para você formar o hábito de estudar dentro da sua casa, é muito difícil, porque você já tem ali um padrão. É como se o nosso cérebro ele vai criando hábitos, né? Então, ele tem atalhos mentais. Eu cheguei em casa, eu, sei lá, abro a geladeira. É bizarro, você chega e abre todas as vezes. Então, não é bizarro, acabei de descobrir. E aí você percebe que você tem um padrão dentro daquele ambiente. Que o seu padrão é, eu vou ali, eu sento para assistir televisão, eu sei lá o que eu vou fazer, eu fico no celular. Quando você está num ambiente novo, você tem a oportunidade de criar um novo padrão. Que de repente é o que você está querendo. Então lá no ambiente que está todo mundo estudando, não tem conversa, não pode conversar,
de repente você tem a oportunidade de chegar naquele ambiente e criar um padrão novo. E aí você fica até refém. É difícil sair depois de lá, porque você fala, não, aqui eu performo bem. Em casa parece que não rende tanto. Então, para quem está com dificuldade, talvez seja um caminho, né? Troca o lugar. Engraçado que eu via o pessoal da biblioteca lá do direito, né? O pessoal sempre estudando muito e tal. Eu falava, eu tenho que ser como essas pessoas, eu tenho que estudar como eles. E se eu quiser estar na frente dele, eu tenho que estudar mais. Então eu chegava antes e saía depois. Então isso eu tinha colocado como objetivo. Então eu chegava às 7h30, eles chegavam 8 horas. Eu coloquei isso como motivação, né? Eu tenho que estar antes e sair depois. Só que a balança do merecimento vai só pesando. A balança do merecimento vai ficando... Então foram várias situações assim, né, que eu fui colocando para mim, que era para realmente conseguir conquistar, né? E passar no concurso. Então eu fui colocando essas motivações, esses gatilhos. Desafio, né? Uns desafios, né? Pô, vou fazer mais, vou ficar... Eu sei que às vezes no final pode ser que não faça tanta diferença, mas eu sei que faz em alguns momentos, sobre a gente. Talvez não no ambiente. Tipo assim, não é isso que vai fazer você acertar uma ou duas questões. Mas a sua questão do merecimento, quando você faz o que você planejou para fazer. E, cara, esse cara chegou, quando ele chegou, eu já estava estudando há um tempo. Emocionalmente, você fica mais forte. Com certeza. Então, sempre eu vejo as pessoas deixando a oportunidade de trabalhar essa questão de merecimento. E merecimento é fazer o melhor que você pode. A nossa visão sobre merecimento é isso. Assim, porque a gente tem uma percepção interna do que você está fazendo. Então, tipo assim, quando você sabe que você está procrastinando, você, eu podia fazer mais, era para eu estar estudando, mas eu estou aqui na TV e tal. Ariana Panella. Isso, a Ariana Panella. Esse ainda é uma história da Lorena, que em vez de estudar, dá vontade de arear a panela. Acontece. Verdade. E nem precisava variar, mas porque estudar é assim, né? Acontece qualquer coisa para te tirar. Mas o fato de você estar cada vez mais trilhando um caminho em que você sabe que está fazendo o seu melhor, chega uma hora na prova que eu acho que você deve ter pensado isso quando você ficou por uma questão, quando você foi batendo. Você falou, cara, eu estou merecendo. Não, eu fiz a minha parte. E talvez por isso a gente sente tanto. Você fala, cara, eu fiz a minha parte. Exatamente. E aí vem o cara lá de cima e fala, não, é uma questão que você precisa. Tá aqui, ó. Fica tranquilo. Sua parte você fez. Então, às vezes, é sobre isso também. A gente entender essa questão de que se a gente faz o melhor, a sua confiança aumenta. E a gente sabe que não é fácil, né? Você ficar o dia todo estudando. E às vezes você estuda uma matéria e aí... Que tá difícil. Né, tá difícil. E às vezes tem que voltar, tem que revisar, tem que fazer questões, né? E às vezes, como por exemplo, concurso de Receita... São muitas matérias, então você tem que estar fazendo revisão constantemente. E às vezes é cansativo. Então, assim, você tem que criar várias formas, né, de você estar sempre motivado, né? Total. E voltar a estudar e se aprimorar e lapidando o diamante até chegar na hora de passar, né? Legal. Me conta um pouco aqui, eu acho que é legal a galera que assiste aqui, quer sempre saber esses aspectos, né? Um deles é a rotina. Por exemplo, quando você estava trabalhando, como que era a sua rotina de estudo quando você estava intercalando trabalho e estudo para concurso? Eu tive vários momentos, assim, né? Por exemplo, logo que eu fazia um concurso e eu via que eu não tinha passado, aí eu dava uma desacelerada, muitas vezes eu descansava por alguns meses, né? Teve período que eu fiquei até 6 meses sem estudar nada, para realmente me descansar e tal. E eu sempre me motivava a começar os estudos quando acontecia isso no começo do ano. Falei, ano novo, vida nova. Resoluções, né? De ano novo. Então, assim, isso sempre me motivou muito, né? Iniciar um ano novo com novos objetivos, com novos desafios e tal. Então, sempre quando eu fazia um concurso em um ano e eu vi que não tinha passado, eu já me desacelerava, parava um pouco de estudo, dava um tempo para mim, para descansar mesmo. E voltava no próximo ano, já no início do ano, já fazendo as metas do ano todo, os objetivos, como que eu queria estar em cada matéria, durante qual período do ano e tal. Aí eu sempre voltava a fazer esse planejamento no início do ano. Então, assim, dependia muito do ponto, do momento que eu ia fazer o concurso ou não. Então, por exemplo, se o concurso estava prestes a sair, aí era... Aí é loucura, é loucura. Aí eu acordava às 5 horas da manhã, estudava até tipo 7h30, entrava no trabalho às 8h, né? Então, estudava na hora do almoço, 1h30.
Vinham correndo para casa para poder estudar e até a hora que eu conseguia. Muitas vezes eu estava até meia-noite estudando. A hora que ia desligar. Eu sentia que eu não estava conseguindo mais, né? Isso no pós-edital, né? Normalmente você faz ou numa pós-autorização, isso, com uma autorização na. E eu só não estudava quando eu sentia que eu já não estava assimilando mesmo. Aí eu vi que não adiantava. A gente percebe, né? Você percebe quando você fala assim, eu li uma página 3 vezes, né? e não tá indo, né? Então você vê que você já está esgotado. Então é melhor você descansar e retomar no outro dia. Então eu sempre fazia isso, né? Interessante. Então, e era direto, não tinha sábado, não tinha domingo, né? Sacrifiquei muitas vezes os namoros, né? Porque... Mas aí sábado, porque eu também estudava no final de semana. Eu sempre falo que tem que estudar. A galera... Eu já vi gente que passou sem estudar no final de semana, mas quem não trabalhava. Porque aí tem a rotina da semana inteira, às vezes é que bate a meta de horas ali e tá tudo certo. Mas você estudava tipo sábado à noite? Domingo à noite, assim? Se tivesse concurso, por exemplo, tivesse com a autorização, já tivesse saído da autorização, cara... Não tinha hora. Caramba, então a esposa foi guerreira, hein? Foi. Muitas vezes, às vezes no sábado, bem no noitinho, tipo 9 horas da noite, meia, 9 horas, eu falava, passo aí pra te ver um pouquinho, pra gente tomar um sorvete, pelo menos, né? Fazer alguma coisa assim, né? Porque às vezes não tinha nem ânimo pra ir pra lugar nenhum, porque eu já estava esgotado, cansado também. Precisava descansar, porque no outro dia tinha que começar no batente cedo. Né? Então, assim, foi muita relação, né? Mas a Mônica foi muito parceira, né? Durante todo esse período que eu estive estudando, né? Quando eu a conheci, eu já tinha passado um concurso de analista, né? O técnico que virou analista. Mas no concurso de auditor, ela me acompanhou durante toda essa... 2 reprovações até a aprovação, né? Exatamente. Interessante. E é difícil, né? Porque um sábado... Putz, o sábado é foda. Sábado feriado, noite, domingo. Cara, mas quando você está determinado, não faz diferença se é sábado, se é segunda. Faz diferença domingo ser segunda. Eu estudaria no sábado. Tipo assim, eu estudava no sábado de dia, mas à noite eu sempre pensava que eu ficava com vontade de estudar, mas eu meio que me policiava para não cruzar essa linha que eu sentia que, pô, se eu... Eu fazia conforme o sábado, né? Às vezes não tinha nada pra fazer, eu falei, é isso mesmo. Vou dar uma estudadinha. Porque no fim, é muito louco, mas você quer estudar. Exatamente. Você quer, porque ninguém vai... Tipo assim, pô... Tô sentindo aqui, eu preciso estudar um pouco mais. Tá? Em 2005, como eu já tinha dito, eu prestei o concurso de auditor, foi o primeiro concurso que eu prestei de auditor. Eu tinha estudado muito, mas muito mesmo, estudava 12 horas por dia. Mas eu lembro de ter chegado na prova, em 2005, por exemplo, a prova de matemática, que eram questões relativamente tranquilas de fazer. Desgaste. Eu estava com um desgaste mental tão grande que eu não conseguia ler a questão. Que é o burnout, né? Que eles chamam hoje, né? Deveria ser... É que não tinha nome naquela época, né? Mas deveria ser burnout. Nos próximos concursos, eu só me policiei para não ficar dessa forma no momento da prova, né? Então, na realidade, quando... por exemplo, 30 dias antes do concurso, eu já começava a desacelerar bem. Exatamente para estar descansado, para fazer bem a prova. Porque 30 dias antes da prova, você pouco assimilaria... uma quantidade grande de matéria que faria tanta diferença no momento da prova. Total. Então eu começava a desacelerar para descansar mais, para ficar bem, enfrentar a prova. Para chegar 100% no dia da prova. 100% no dia da prova. Porque a prova também é bem puxada. A prova física, né? Então você tem que ficar lá. Normalmente são 3 provas, né? Então às vezes é no sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde, né? Então, assim, teste físico. Um teste físico, então você tem que estar bem, concentrado, né, descansado. Senão você joga tudo por água abaixo, né? Durante todo aquele período que você se dedicou, estudou, né? Então, eu tomava cuidado com relação a isso nos próximos concursos. Então, a cada concurso eu ia aprendendo alguma coisa que eu fiz de errado. Eu ia assimilando, né? Ia moderando, né? Ia lapidando ali para poder ir melhorando. E como era o seu método de estudo? Como que era a metodologia? Talvez quando você começou e depois o que você foi evoluindo para quando... Sempre quando a gente começa a estudar para um concurso, assim, a gente sempre vai muito para teoria, né? Quase 100% para teoria. Eu tentava, mesmo no começo, eu tentava na medida do possível fazendo algumas questões para ver só se eu estava bem entendendo a matéria, assimilando bem a matéria. Meu objetivo não era exatamente acertar as questões, mas tentar entender como a questão vinha e como que ela ia te exigir no dia da prova. Né? E ver se eu estava conseguindo
associar o que eu tinha lido e estudado da matéria na prática, ali no momento da solução da questão. Então, era, sei lá, 80% em teoria e 20% do tempo voltado para a questão. A questão ela servia mais como uma revisão da matéria, do tópico que eu estava estudando. Né? E com o passar do tempo, conforme você vai evoluindo, né, você vai aumentando, colocando um percentual maior de resolução de questão. Sim. E revisão também, né? Então, normalmente eu começava com 80% de leitura e teoria, para assimilar bastante, né, o conteúdo, e fazia uns 20% de revisão mesmo, ou de anotações, ou de algum resumo, e resolução de questão, né? E com o passar do tempo eu ia aumentando esse período de revisão com questões. Às vezes ficava 50-50, até chegar mais próximo da prova, de ficar quase só solução de questões, revisão de tópicos específicos e tudo mais, né? E isso é um ponto interessante, porque a galera fica assim, não, tem que fazer questões. É óbvio que tem. Só que no começo você precisa entender, você vai fazer questões, você não sabe nada. Aí você, tipo, eu até brinco, né? Imagina o aluno chega no primeiro dia de aula, a professora fala, a gente está seguindo uns gurus aí na internet, e eles falam que tem que estudar só por questões. Toma aí sua prova. Como assim? Não, aqui é só questões, não faz muito sentido. Então, primeiro você faz uma base mais teórica. Eu até conheci bastante colegas que faziam muita resolução de questão, mas eu sempre gostei muito de estudar os tópicos, a teoria ali do edital, e depois ir avançando para as questões. Se você souber o conteúdo, você faz a questão, né? Exatamente. Até porque eu sempre me planejava com uma certa antecedência que me permitia fazer dessa forma. Então, ir para a teoria tranquilo, estudar com calma, depois ir para a solução de questão, fazer revisão, né? E até chegar num ponto que você fica só na revisão, né, e solução de questão, né? Não, muito interessante. E é legal que a galera entenda isso, né? Porque às vezes fica tentando seguir algumas coisas. Eu falo porque eu já estudei matéria só por questões. Eu caí nessa, vou estudar, inclusive foi auditoria. E a percentual de erro é gigantesco. Você está lendo e não está sabendo do que se trata. Exatamente. Tem um mínimo... Não dá. É porque dentro das fases de memorização, você tem essa decodificação, que é essa parte de entender, faz parte, né? E aí depois você tem a parte de memorização e tal, armazenamento, e aí a codificação, a evocação, que é quando você consegue lembrar daquele assunto que você estudou, que seria um outro estágio, mas você precisa, né, da parte teórica para entender. É muito mais difícil memorizar alguma coisa sem entender. Simplesmente um número, um negócio aleatório, né? No começo, quando eu sempre começava a estudar uma determinada matéria, eu gostava de, por exemplo, estudar um certo tópico ali, um ponto da teoria, ia para resolução de questão, né? E exatamente para entender como que aquela teoria era cobrada dentro da banca, né? Pela banca, né? E isso muitas vezes me mostrava pontos que a banca te mostra como importante para ela, né? Então, quando eu fazia uma revisão, voltava na teoria, eu sempre me localizava naqueles pontos mais essenciais, né? Que chamava mais atenção. Então, isso me despertava para alguns pontos da teoria, né? Então, eu fazia sempre a resolução de questão após terminado aquele tópico da teoria, né? Só para eu poder chamar a atenção e ver exatamente quais são os pontos mais importantes, ou que a banca realmente considera mais importante na hora da prova, né? Então, eu ia fazendo isso. E até chegar no final, mas quando você está com um estudo mais avançado, que você pega lá uma bateria de questões todas diversas, aleatório, né? E aí que é como vem na prova. E aí, nesse momento, por exemplo, quando você pegava uma questão lá, caiu alguma questão, algum tópico que foi pedido na prova que você... Cara, eu nunca vi isso na vida, em nenhum momento eu li sobre isso. Aí eu ia pesquisar sobre aquele ponto, né? Anotava lá, ia pesquisar sobre aquele ponto, sobre aquela questão, porque de onde que tinha aquele tópico, né? Sim, aí você complementa na teoria. Complementa isso na teoria. Então eu ia fazendo assim, né? Entendi. E me conta uma coisa. No seu dia a dia, você estudava quantas matérias? Você estudava períodos inteiros? Você dividia? Como eram as suas sessões de estudo aí? No começo eu tentei de tudo, né? Até a gente conseguir achar um melhor. Acho que cada pessoa se identifica com um método, com uma forma, né, mais apropriada. Lógico que existem algumas coisas que você deve sempre balancear, né, considerar e tal. Mas eu gostava de estudar no máximo umas 4, 5 matérias por dia.
Tem gente que estudava assim, indica assim, vou estudar uma matéria, cada hora eu vou estudar uma matéria. Isso para mim não funcionava, porque na hora que você estava com aquele foco, aquecendo para aquela matéria, você já tinha que parar para estudar outra. Então, para mim é como se eu estivesse quebrando ali um raciocínio, né? Então, eu preferi estudar ali 2h30 uma matéria, depois mais 2h30 de manhã. E à tarde, se fosse, né? É bastante. Bastante. E aí, isso, assim, de repente eu dava 1h30 de teoria e 1 hora de dava uma quebrada para fazer umas né? questões. Aí fazia 1 hora ali de resolução de questão, uma revisão dos principais tópicos, né? Então fazia, às vezes, estudava duas matérias de manhã, 2 à tarde, quando estava com o tempo todo disponível. E às vezes estudava uma noite, ou à noite eu deixava só para fazer revisão. Então dependeu muito assim do momento, né? Sim. E, por exemplo, a técnica Pomodoro, né? Que é uma técnica bem difundida. Ela tem uma das vertentes lá que fala de 25 minutos. De 25 minutos você faz um intervalo. O que você pensa a respeito? Eu não gostava. Eu sempre gostei de fazer um intervalo, no mínimo, depois de 1 hora. Porque eu também não acredito na técnica. Eu acho muito pouco. É muito pouco, não dá tempo. E outra coisa, a atenção e a concentração, ela é treinável. Você estudou 9 anos. Chegou um final, você conseguia passar 2 horas, 2 horas e meia estudando uma matéria. Via de regra, a gente ensina isso para os alunos, 90 minutos, que é o período ideal ali, o limite, vamos dizer, que ali você começa a perder performance. Então, para não perder, você faz o intervalo. Mas quanto menor a sessão de estudo, mais perigoso é o cara não voltar, sabia? Porque cada hora você faz uma fração, aí você vou fazer um intervalo de 10 minutos. Aí você sai... Aumenta muita distração, parece. Aumenta muita distração, você tem várias oportunidades de não voltar. Exatamente. São mais oportunidades. Se você estudou 2 matérias lá na sua manhã, você teve uma oportunidade de parar. O cara que tentou fazer essa fração, ele parou 8 vezes, ele teve 8 oportunidades de pegar o celular, achar alguma coisa para fazer, alguém mandar uma mensagem para ele. Acho que o Pomodoro fez isso quando não tinha celular, né? Não, total. Não, o Pomodoro ele veio para resolver um problema, na verdade, que é a falta de foco numa tarefa só. Mas ela é muito boa para tarefas, tipo assim, eu tenho que ler todos os meus e-mails, vou fazer um Pomodoro lendo meus e-mails aqui, vou responder todo mundo. Excelente. Mas para estudo, não. Isso aí foi desenvolvido com outro intuito. E, além disso, ele veio resolver um problema, que é o problema que as pessoas são cada vez com o tempo de atenção menor. Então, não é que ele veio resolver. Ele pegou um sintoma que é geral de falta de concentração e falou, eu te dou uma solução. Faz um intervalo aqui a cada 25 minutos. Mas, na verdade, a gente está com esse problema do cérebro estar muito acelerado pelo ambiente, pelo estilo de vida, né? O Reels, o Instagram, tudo é rápido demais. E aí você perde mesmo a capacidade de ter hiperfoco concentrado. Mas isso é treinável, né? Então, se você se desenvolver, você não precisa pegar uma muleta de a cada 25 minutos parar. Você pode passar 1 hora, 1h30, quiçá 2 horas estudando, sem nenhum problema. Me incomodava ficar parando toda hora para fazer qualquer outra coisa que não tivesse ali no foco, estudando, né? Sim. Então, e me distrair. Então, eu sempre tentei muito tirar qualquer tipo de distração. Né? Então, tudo que pudesse me distrair, eu tentava tirar. Né? Bloqueia o ambiente. Exatamente. Existe, por exemplo, para mim, por exemplo, teve matéria, agora, direito administrativo, quando eu estava estudando, cara, aquilo não entrava na minha cabeça. Nossa, eu estudava aquilo, não entrava na minha cabeça. E às vezes, na hora que eu estava engrenando, já estava 1 hora, 1h30, e eu estava no pique, eu estava bem, eu queria continuar estudando. Então, assim, não tinha uma regra muito redonda, muito certinha. Não gostava muito dessas regras muito redondas. Sim. Eu ia no meu limite, tentando, lógico, né? Isso, a gente tentando vai... ter uma... matéria que matemática eu conseguia ficar 1h30, 2, porque é muita resolução, né, de questão, e aí demora, então você... É que aluno, às vezes a galera que está começando, ele quer o número, me fala o número, é tanto. Não é depende de um dia que você está cansado. No final, quando você já está muito avançado na matéria, eu fazia períodos menores de estudo, então fazia 40 minutos, 30 minutos em alguma matéria. Estou falando mal do Pomodoro, mas às vezes era uma matéria que eu queria só dar aquela olhada e depois pegar a outra que precisava de um tempo maior, mas só para não perder o contato. Pegava 30, 40 minutos. Então a gente vai sentindo, né? O aluno quer saber quantas questões eu tenho que fazer. Cara, deixa eu falar uma coisa. Uma questão de matemática, ela demora 5 vezes o tempo que você demora numa de direito ou mais, dependendo. Então, tipo assim, não dá para te dar um número, porque depende da matéria, depende do seu nível nessa matéria. Então, as pessoas, elas pautam muito pela regrinha, mas o ideal é você pensar em aprender. Exatamente. Esse era o meu objetivo. Aprender. Eu lembro que em 2005, antes até de fazer o concurso da Receita,
saiu o concurso de fiscal do estado de Minas Gerais. Sim. E eu não tinha intenção de fazer o concurso de fiscal estadual, até porque a minha intenção era continuar na Receita, até porque tinha intenção também de trabalhar aqui em Franca. Então a Receita também poderia me proporcionar isso. Em Minas Gerais eu teria que ir para alguma cidade lá, né, no estado. Mas eu resolvi fazer de última hora, porque eu tinha alguns colegas que estavam estudando na época também, eu ia fazer a prova, e eu resolvi fazer até para servir de treino, né? E era a mesma banca, a Exaf, que aplicou essa prova em 2005. Finada Exaf. Exatamente. Fechou. Exatamente. E aí quando eu fui fazer, eu decidi assim 40 minutos antes da prova, 40 dias antes da prova, né? E resolvi fazer, fiz minha inscrição e fui. Sem exatamente voltar meus estudos para esse concurso. Sem estudar a parte específica era só para testar aqueles conhecimentos que eram comuns, né, em relação às provas da Receita. E eu fui super bem na prova. Então, eu lembro também que eu batia na trave lá e tal. Então eu falei assim, meu método está funcionando. Tá dando certo. Tá dando certo. Fiz uma prova praticamente do mesmo nível da Receita. Uma prova difícil, de nível superior, que envolve várias matérias. Claro. E a forma com que eu estou estudando, que eu estou me dedicando, tá funcionando. Eu posso ir aprimorando, com certeza, mas está funcionando. Então, assim, eu tentava sempre conhecer as regras, ver as sugestões que o pessoal apresentava na época, indicava e tal. Mas eu não ficava muito preso à regra. O importante, como você disse, era sempre ter a certeza que você estava aprendendo, estava evoluindo. Então, eu sempre me preocupei com isso, de estar sempre evoluindo, né? Muito massa. Legal. E hoje, se você fosse dar um conselho para alguém, né, dentro da sua jornada, o que foi assim aquele que você fala, cara, isso aqui, eu lembro do meu estudo antes e depois disso aqui. Se é que teve, tá? Às vezes não teve. Mas assim, você fala, cara, isso aqui me ajudou muito, eu senti que eu evolui muito quando implementei. O que seria? Cara, assim, escolher bons materiais, né? Voltado muito para aquele concurso que você decidiu fazer. Fazer muitas questões, resolver muitas questões voltadas para aquela determinada banca. Então, isso me ajudou muito. Revisão, bastante revisão, né? E sempre estudar no intuito não só de passar no concurso. Não só de terminar também. Mas estudar no sentido de realmente aprender a matéria e tentar entender onde que você aplicaria aquela matéria dentro do seu trabalho, futuramente, quando você fosse aprovado. Então, eu sempre pensei muito nisso, né? Então, eu acho que isso tornou aquelas matérias que eram muito abstratas, mais concretas, mais atraentes, né? Ficou mais próximo, né? Então, assim, ficou muito mais fácil de superar as dificuldades, de ficar estudando por muito tempo, matérias difíceis, né? E tendo que revisar, fazer resolução de questões, né? Então, isso eu acho que me ajudou muito. Então, eu acho que foram esses pontos. Legal, gostei. Né? Material, bons materiais focados no concurso que você vai fazer. Fazer muitas questões. Revisão e analisar as matérias nesse sentido de que... Porque eu sempre falo, o concurso é um processo seletivo, né? Já começa no concurso. Então, eles querem pegar a pessoa que tem aquele conhecimento, porque você vai precisar lá no seu cargo, né? Exatamente. Então, entendendo isso, você vai ser um profissional melhor se você entender melhor aquela matéria. Então, olhar para as matérias com esse olhar de não estou fazendo só para passar, eu vou exercer esse cargo e vou usar isso aqui no dia a dia. Como que eu aplico essas matérias, ou como eu vou aplicar essas matérias no meu trabalho, né? Caso eu consiga ser aprovado no concurso, né? Legal. Então, isso ajuda muito bom, bastante. Né? Muito bom. Gostei muito, acho que a galera que está estudando para concurso, acho que vai se identificar, né? Quem é os sem pedigree aí, que é a minha turma, aquela galera que, enfim, teve que quebrar a lógica, né? Não teve... né, pai, mãe, juiz, desembargador, não, a galera que ralou, que teve que fazer. Para todo mundo é difícil, independente da sua condição, mas para quem veio de baixo é mais bonito, é mais difícil, é mais bonito depois de poder contar a história. A sua história é uma história muito bonita, de alguém que se superou e que se manteve fiel ao sonho durante 9 anos, sem sair do caminho. Então isso mostra o quão dedicado você é e o quão dedicado as pessoas têm que ser para realizar os objetivos, né? O concurso que você fazia era quase uma Olimpíada,
né, a cada 2, 3, 4 anos, e a gente vê lá, o cara da Olimpíada, a gente até fala, né, claro, é o momento, é o ápice, mas ele tá tendo várias, né, tem mundial, tem não sei o quê, tem torneio e tal. Pro concurseiro, às vezes, é só aquele ali. No seu caso, que estava focado na Receita Federal, era só esse. Então, parabéns pela perseverança de ficar aí tanto tempo numa batalha, e parabéns, claro, hoje por tudo que você vive em decorrência disso, né, de um bom cargo, tá na sua cidade natal. Eu também sou bairrista, a gente que é de Franca aqui, a gente não sai não, é difícil sair. Eu já tô com uma amiga aqui de Belo Horizonte, ela tava num sushi lá, a gente tava comendo japonês, o cara falou, se beber água daqui não vai embora não. A Franca é a cidade... Eu voltei. Essa aqui também, veio de 32 cidades para cair aqui, não vai embora. Voltar aqui. Então quem é bairrista sabe o quanto faz diferença, eu tenho certeza que faz muita diferença aí na sua história hoje. Obrigado, eu que agradeço, espero de alguma forma ter contribuído aí para os concurseiros, né? Como a gente tinha dito, sempre tem muitas dúvidas, né? Para quem está estudando, né? Sempre é natural ter essas dúvidas, insegurança, né? E ao mesmo tempo a gente não pode perder a esperança, né? E continuar determinado e não desistir, né? Isso é o que vai fazer a diferença. Muitas vezes não é o mais inteligente que passa, talvez a maioria, né? Dos casos não são os mais inteligentes que passam, exatamente são aqueles que não desistem, né? Então, acho que foi essa a minha história, né? Não ter desistido, ter continuado até passar. Muito bom, obrigada por dividir, né, toda essa história aí, que eu tenho certeza que um monte de gente vai se identificar, um monte de gente acaba, principalmente até pelo cargo, né? Às vezes tem gente que está assistindo e querendo esse cargo e tá aí, né, a Receita Federal. E é muito legal, porque motiva muita gente essas histórias. Obrigada. O último concurso foi em 2014, foi o que eu passei. Foi o né? que você passou de lá para cá. De lá pra cá não é nem uma Copa do Mundo, foi uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, né? De espaço. Exatamente. Olha o tempão, mas já está batendo na porta aí de novo, né? Mas já está com autorização. A Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo a Receita já está mais devagar. Não, mas vai sair, agora não tem mais. Tem os rumores já. Legal. Imagina quem está esperando a remoção lá. Exatamente. Nossa, imagina. O pessoal ia aguardando ansioso, né? Ansiosamente para poder, né, voltar para casa. Que agora é remoto, né? Facilitou para muita gente. Muita gente voltou para casa, né? A gente tem vários colegas que hoje têm essa condição de trabalhar remoto, né? Então isso tem ajudado bastante aí em relação a essa distância, né? Legal. Não, e é bom que a gente tem contado histórias, tem juiz, promotor, escrevente, porque todos passaram por muitos desafios. Então agora que a gente não tinha falado com nenhum, né? A carreira fiscal, que é uma carreira que brilha os olhos, era a carreira que eu queria, que foi o meu cargo fim, seria também na carreira fiscal. Então, para trazer outras histórias, inspirar aí quem está nessa busca e que, enfim, quer virar fiscal aí, meter imposto para todo mundo pagar, fazer todo mundo ficar feliz lá com o carnê para pagar de imposto. É isso. Então, muito obrigado para vocês que assistiram até agora. # Blusinha. Por favor, porque o próximo vai ser com a mesma blusinha. Eu tô em greve, ver quem chegou. Eu gosto de fazer no final isso aqui para ver quem chegou até o final. Vamos pegar alguma coisa. É um protesto. Vou fazer agora sempre os dois com a mesma. Mas os patrocinadores estão vindo. Eu tô sabendo. Mateus. Contrato de milhões. Escreve aí, contrato de milhões, quem chegou até agora. Que a gente vai ter roupa para ela, um guarda-roupa aqui, uma personal stylist para você daqui. Obrigada. Cada dia vai vestir diferente. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço. Até mais.